senhor vai ser ouvido como testemunha, certo? Isso mesmo, doutor. Então, nessa ação penal 503-780018, depoimento do senhor Celso Verri Vilas Boas. Senhor Celso, como eu adiantei, o senhor está como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo, perfeito, doutor. Eu vou advertir o senhor, por força de lei, que se o senhor mentir ou falar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo, entendido, doutor. Dito isso, o senhor Celso, eu vou passar a palavra aqui ao representante do Ministério Público e vai formular algumas perguntas ao senhor. Ok. Bom dia, senhor Celso. Bom dia. O senhor foi ou é funcionário da Construcap? Sou funcionário da Construcap. Qual que é o seu cargo lá? Formalmente é gerente de tesouraria. Por que formalmente apenas? Tem outra função, não? Não, porque na verdade seria gerente financeiro, né? O meu cartão, inclusive, consta gerente financeiro, mas no meu registro está como gerente de tesouraria. Tá ok. O senhor trabalhou na obra do consórcio Novo Simples? Não trabalhei. O seu nome aparece tanto nos contratos assinados com a Petrobras quanto em contratos de prestação de serviços relacionados a essa obra. O senhor sabe dizer por quê? Na qualidade de procurador da Construcap, né? Que eu sou procurador tanto para esse efeito como para efeito de representação junto aos bancos também. Tá, como é que funciona essa questão de ser procurador? O senhor recebe ordens para assinar esses contratos? Como é que funciona? Na qualidade de procurador eu recebo instruções nesse sentido de assinar contratos, mas que normalmente o que eu assino são contratos com os clientes, né? Para evitar que os diretores, que são acionistas da empresa, tenham que se deslocar, eles me deram essa procuração para eu representar a empresa perante os nossos clientes, mas exclusivamente para assinar os contratos, né? Tá. Sr. Celso, os anexos 134, 135, 136 da denúncia, se o senhor se recorda, há contratos celebrados com a empresa MRTR, Gestão Empresarial, e Morales e de Paulo, Advogados Associados. Com o seu nome, o senhor se recorda desses contratos? Me recordo sim, doutor. O senhor assinou esses contratos como procurador ou o senhor tem conhecimento desse serviço prestado? Não, eu só assinei como procurador da empresa. O senhor sabe dizer se esses serviços foram prestados? Não sei dizer, doutor. Realmente eu não atuava no consórcio, então eu só assinei dentro do escritório da Construcap porque chegaram para eu assinar. Especificamente esses contratos, o senhor pode dizer se a instrução para que eles fossem assinados veio do senhor Roberto Capobianco? Não vieram dele não. Eu recebi o pessoal da obra, como o Paulo tinha saído da Construcap, que era o nosso representante no consórcio, eles me disseram que alguns contratos tinham ficado sem ser assinados e que eles estavam com problema de uma possível auditoria, que eles precisariam mandar isso para eu assinar e com uma certa urgência. Então eu lógico, autorizei, porque é uma ação necessária, né, de assinar pela Construcap. Eu recebi os contratos já assinados pela Líder, pelo representante da Líder e as demais empresas. Então, da onde estava o nome do Paulo, também quando eu recebi os contratos, que eu percebi que estava com o nome do Paulo Facina, então eu procurei o meu advogado que nos atendia há muito tempo, o Dr. Paulo Neder, e falei: Dr. Paulo, eu não posso assinar esses contratos em nome do Paulo aqui, eu não sou procurador do Paulo Facina, né? Aí ele me orientou: não, faça então um carimbo, incluindo esses dados, né, essa informação que é você que está assinando e não o Paulo. Me deu até o texto que eu teria que mandar fazer o carimbo e foi o que eu fiz. E aí assinei os contratos. Deixa eu ver se eu entendi melhor. Mas quem que orientou, que passou para o senhor essa questão de que os contratos tinham que ser assinados? Foi alguma pessoa que representava, que estava trabalhando no consórcio. Veio direto do consórcio para mim. Eu imagino que seja quem eu conhecia além do Paulo lá no consórcio era o William, que era o administrativo e que algumas vezes ele me ligou para tirar algumas dúvidas ou para me esclarecer de alguma coisa. Então, eu imagino que ele era o gerente administrativo financeiro do consórcio. O senhor tem o nome dele completo? Sobrenome? Não tenho. Mas ele era vinculado a que empresa? Ele era vinculado, eu imagino que seja a OAS, não tenho certeza também, porque ele era o administrativo, é um financeiro.
Eu tenho quase certeza que ele era representante da OAS no consórcio. Senhor Celso, o William então foi diretamente o senhor não questionou, não verificou se o contrato tinha que ser assinado mesmo junto a ninguém dentro da Construcap? Não verifiquei com ninguém. Eu sabia que tinha um instrumento de consórcio que definia que todas as empresas tinham que assinar, o representante de cada uma das empresas tinha que assinar os contratos todos. Então, e era normal que isso acontecesse. Como eles tinham o Paulo lá, o Paulo cuidava especificamente dos interesses da Construcap no consórcio. Então, devem ter tido, numa obra desse porte, uma obra grande dessa, deve ter tido centenas de contratos. Mas com a saída dele da Construcap, e já no final da obra, ela estava encerrada, né, era finalização de documentação, essa parte mais de burocracia mesmo, me avisaram que tinham ficado alguns contratos sem assinar. Meia dúzia, 8 contratos, não me lembro exatamente, mas não era muita coisa. Ficaram alguns contratos, o Paulo não assinou, e aí, como ele não faz mais parte da Construcap, seria importante que você assinasse. E aí me mandaram os contratos, né, por SEDEX. Assinei depois de ter feito essa correção, que eu achei importante, não quis assinar em nome do Paulo, porque eu achei que não seria ilegal, seria incorreto. Então procurei o Dr. Paulo Necker, ele me orientou a fazer aquele carimbo que está posto aí nos contratos, e assinei. Com intenção clara de deixar que foi eu que assinei, né? Apesar da minha assinatura identificar bem que sou eu, mas eu quis deixar bem claro que era eu que estava assinando e não o Paulo, né? Sr. Celso, no depoimento que o senhor prestou perante a Polícia Federal, no dia 4 de julho deste ano, o senhor disse o seguinte sobre essa questão do carimbo. O declarante esclarece que acredita que o carimbo foi feito à sua revelia, pois como havia uma ordem da presidência da Construcap, o declarante assinava em lugar do engenheiro Paulo. Essa versão que o senhor está dizendo hoje é diferente do que o senhor falou perante a Polícia Federal. Será que o senhor pode esclarecer essa divergência? Doutor, naquele dia eu estava tendo um estresse à máxima. Eu nunca imaginei que algum dia eu fosse passar por alguma coisa desse tipo, né, de condição coercitiva, busca e apreensão na minha casa. Era um negócio assim que eu nunca podia imaginar. Então, naquela tensão, eu não estava nem acompanhado por advogados, eu quis fazer depor, porque eu tinha certeza que eu não participei de nada de irregular. Então, o delegado me colocou a condição, se eu quisesse depor, mas eu quis depor para deixar claro naquele momento que eu não participei de nada incorreto. E aí, naquele momento, eu realmente não me lembrei, estava muito tenso naquele momento, tinha deixado a minha mulher em casa chorando, tudo isso complicado, né? Então, naquele momento, eu não me lembrei. Voltando para a empresa, fiquei aquele dia fora, no outro dia fui pesquisar, fui falar com os meus funcionários, com o pessoal da minha equipe, e aí foi relembrando o que já tinha acontecido, inclusive de ter falado com o Dr. Paulo sobre o carimbo, de ter recebido isso direto da obra do consórcio, lá da parte administrativa do consórcio. E aí você vai lembrando aos poucos, né? Aí mais tranquilo, mais calmo, fui relembrando tudo isso, de ter falado com o Dr. Paulo. Por isso que eu estou mudando agora, dizendo exatamente a verdade agora, o que efetivamente aconteceu, né? Sr. Celso, bom, o senhor sabe que tem a obrigação de dizer a verdade, né? Um outro ponto, sim, senhor. Um outro ponto que ficou também divergente aqui do seu depoimento policial, perante a Polícia Federal, o senhor disse que reconhece que assinou os documentos na qualidade de procurador e, apesar de ser algo antigo, acredita que tenha assinado por determinação superior. Provavelmente a determinação veio do presidente da Construcap, o engenheiro Roberto Ribeiro Capobianco. Não veio do presidente da Construcap essa orientação para assinar esse contrato, senhor Celso? Doutor, não veio dele. Realmente, relembrando, né, de tudo isso que eu já comentei aqui, os contratos vieram, me ligaram dizendo dessa ausência da assinatura do Paulo, que eu tinha deixado isso para trás, e me falaram isso mesmo, que era se eu poderia assinar. Não me coloquei à disposição como procurador da empresa de fazer as assinaturas, né, de assinar esses contratos, e na hora que chegou, ainda estava assinado por todos os demais representantes das empresas que faziam parte do consórcio, eu fiquei muito tranquilo de assinar. Sr. Celso, me parece um pouco estranho que um procurador da empresa, quer dizer, uma pessoa que não sabe exatamente qual é o ato, assine contratos para pagamentos
pela empresa sem verificar junto a ninguém da própria empresa se aqueles contratos eram devidos ou não. Era assim mesmo que funcionava dentro da Construcap, nesse consórcio? Nesse consórcio particularmente, onde a Construcap não era líder, né, a gente realmente, a gestão total desse contrato era feita na obra, por todas as empresas, mas principalmente pela líder, que tinha o poder de negociar e tudo, né. Então, quando chegaram os contratos, que não eram nada absurdos, são valores normais para uma obra de 1 bilhão, né, contratos de prestação de serviço para ajudar na preparação de informações para interesses do consórcio perante o cliente, não vi nenhum problema em assinar, me pareceu coisas relativamente normais. Se fosse uma coisa muito fora do normal, eu teria realmente consultado alguém, até o Paulo provavelmente, mas como me pareceu que era uma coisa relativamente normal, de burocracia de consórcio, não me preocupei em consultar ninguém. Mas quis deixar claro que era eu que estava assinando, até colocando esse carimbo para ficar claro que era eu que estava assinando o contrato. Que até comentaram, você põe um PP aí, mas eu não tenho procuração do Paulo, eu posso pôr o PP aqui e assinar pelo Paulo. Eu tenho procuração da empresa. E aí o Dr. Paulo Neder me orientou no sentido de fazer esse carimbo. Quem substituiu o Paulo Facina da Silva, então, dentro do consórcio? A obra em si já tinha finalizado, né? Então o Daniel, que eu efetivamente nem conhecia naquele momento, eu vim conhecer agora recentemente, que ele visitou lá o escritório central, o Daniel, que era um engenheiro, substituiu o Paulo nessa finalização de parte burocrática, na verdade, né? Então, durante toda a execução da obra, quem estava lá era o Paulo Facina, e o Daniel supriu essa falta, e nem precisou uma pessoa mais experiente no consórcio, porque ele já teria sido concluído. Então, o Daniel só entrou nesse circuito aí realmente como representando a Construcap lá para a parte burocrática, de obra encerrada, né? Sr. Celso, esse contrato que o senhor assinou, o objeto dele é prorrogação do prazo contratual para prestação de serviços de assessoria técnica para as obras de ampliação do SEMPS. Assessoria técnica, isso está dizendo que o contrato, na verdade, já havia sido concluído. Por que esse contrato para assessoria técnica estava sendo assinado posteriormente à conclusão da obra? Na verdade, o contrato tinha que ter sido assinado antes, mas a gente sabe que em obra, às vezes as coisas vão ficando, a preocupação maior é atender a necessidade do cliente e cumprir nos prazos e tudo mais. Então, assinado depois, imagino que os contratos já tinham sido até pagos até então, era uma questão de regularização para efeito de auditoria somente. E um contrato então, com esse objeto tão pouco preciso também não parece estranho ao senhor? Parece comum isso? Não é uma coisa estranha. Normalmente as obras se preocupam em ter um acompanhamento para ajudar em pleitos, em necessidades quaisquer que sejam, de tal forma que vá documentando tudo que tem que ser necessário, além do que é feito no relatório de obra lá, né, juntamente com os representantes do cliente, de tal forma que a coisa fique clara e de que se o consórcio ou a empresa precisar entrar com pedido de algum pleito, alguma mudança de projeto, ela está documentada formalmente, corretamente, para entrar com esses pedidos. Então não é uma coisa fora do comum em obras em geral. Nas obras da Construcap, eventualmente, nós temos também contratações desse tipo. O senhor conhece o Roberto Trombetta? Não conheço. Rodrigo Morales? Também não. Adir Assad? Também não. O Mário Góes? Não conheço. O Alexandre Romano? Também não conheço. Paulo Ferreira? Não conheço. Renato Duque? Não conheço, só pela imprensa, né? E o Pedro Barusco? Também só pela imprensa, pelo noticiário, né? Sem mais perguntas, senhor. Obrigado. Você, negociação, tem perguntas? As defesas têm perguntas? Tem, excelência, Erasto. Defesa de Erasto. Roberto também. Pode perguntar então, doutor. Erasto. Só um minutinho, pode mirar só a testemunha, por gentileza, não precisa mirar o advogado. Isso, não precisa mudar a câmera para o advogado. Pode prosseguir. Bom dia, tá bom. Bom dia, seu Celso. Bom dia.
O senhor, nessa época que trabalhava na Construcap, chegou a trabalhar também na Ferreira Guedes? Trabalhei sim. Em qual cargo o senhor ocupou na Ferreira Guedes e que período? Eu fui diretor financeiro da Ferreira Guedes, né? Quando a Construcap adquiriu a Ferreira Guedes, me convidaram para ser diretor financeiro da empresa, até para poder ter toda a representação dentro do consórcio da empresa, dentro do instrumento da empresa, né? Então, nesse período, eu fui diretor financeiro da Ferreira Guedes. Durante quanto tempo? 4 anos. Pode especificar os anos? 2008 até, acho que abril de 2012. Havia alguma incompatibilidade o senhor desempenhar ambas as funções? Não, não havia nenhuma incompatibilidade. Na verdade, era um grupo que tinha uma área financeira única, mas que as coisas não se misturavam. Porém, eu fazia, na verdade, toda a representação, o cuidado da parte financeira das empresas, não só dessas, mas também de outras empresas do Grupo Construcap, e negociações com o banco quando havia alguma necessidade, ou de recurso, ou de garantias bancárias, né? O senhor é diretor estatutário? Então. Estatutário. O senhor Erasto Messias da Silva Júnior, nessa época, trabalhava na empresa e tinha qual cargo? Ele era diretor superintendente. Superintendente. Também estatutário? Também estatutário. E além do senhor e dele, haviam outros diretores estatutários? Tinha assim o Michel, que parece que é da área comercial, e o Paulo Sintra, que era da parte, acho que provavelmente de operacional de obras, né? Tá. O senhor Erasto tinha algum cargo ou função na Construcap? Não tinha nenhum Alguma cargo. vez o senhor teve conhecimento que ele teve alguma função ou cargo na Construcap? Nunca teve. E lá internamente na Ferreira Guedes, existia hierarquia entre o senhor e o senhor Erasto? Não havia hierarquia. Nós dois respondíamos para os acionistas da Construcap, que no final das contas eram o dono das duas empresas. Tá. O senhor já mencionou que é empresa distinta, então eu vou perguntar só especificamente aqui. As empresas Ferreira Guedes e Construcap tinham contabilidades e departamentos financeiros totalmente separados? Tinham gestões separadas, era o mesmo grupo de pessoas, né, a mesma contabilidade, o mesmo financeiro, porém a gestão totalmente separada, não se misturavam em termos de recursos ou de qualquer forma se misturavam as empresas. Não havia uma confusão financeira ou patrimonial entre as empresas? Não havia. E lá no tempo que o senhor trabalhou em ambas as empresas, houve alguma situação em que a Ferreira Guedes pagou contas da Construcap ou vice-versa? Não havia isso, não se confundiam, cada uma tinha a sua gestão separada, o caixa de cada uma era totalmente separado, bem como a contabilidade. Tá. Nessa época, cerca de 4 anos que o senhor trabalhou na empresa, o senhor tem conhecimento se a Ferreira Guedes trabalhou direto ou indiretamente, ou integrou algum consórcio para executar obras para a Petrobras? Não teve. Nesse período, com certeza, ela não trabalhou em nenhuma obra da Petrobras. Nesse período específico, novamente, 2008 ou 2012, a Ferreira Guedes era cadastrada na Petrobras? Não era cadastrada. O senhor Erasto, ele movimentava a conta corrente da Ferreira Guedes, né, porque o senhor era diretor financeiro? Não, ele não movimentava a conta corrente. Mas mesmo assim, como diretor, ele tinha uma alçada financeira para aprovar pagamentos, mandar pagar? Tinha. Era de pequena monta, né, até uns 10 mil reais, mas nada além disso. Todos os pagamentos de valores superiores tinham que passar por algumas outras alçadas, inclusive da obra, né, de pessoas da obra. Especificamente também nesse período que o senhor esteve lá como diretor financeiro, o senhor tem conhecimento se a Ferreira Guedes recebeu algum repasse de valores da Construcap provenientes de contratos que esta empresa, a Construcap, tinha com a Petrobras? Não, nunca recebeu, justamente por isso. Não se misturavam e a Ferreira nunca atuou em obras da Petrobras. Nem como uma subcontratada nossa, ela teve participação em obras da Petrobras. O senhor se recorda de um contrato que foi feito pela Ferreira Guedes com o escritório Oliveira Romano? Não me recordo. Mas o senhor se recorda eventualmente de algum fato que, por exemplo, a Construcap teria devolvido valores à Ferreira Guedes por conta de um
pagamento que foi feito a um escritório de advocacia. O senhor se recorda dessa situação específica? Não me recordo e garanto que não houve, porque nunca teve um repasse desse tipo. Uma empresa contratar e a outra restituir o valor, isso não acontecia. Ok, senhor. São essas perguntas, ok? Outros defensores têm indagações? Tem, do Roberto Capobianco, excelência. Certo. Pode prosseguir. Tá bom. Senhor Celso, por gentileza, o senhor mencionou o nome de Paulo, que foi a pessoa que deveria ter assinado esses contratos, cujo nome constava desses contratos, Perfeito. e que tinha saído da empresa Construcap. Isso mesmo. Tá, essa pessoa seria Paulo Facina da Silva? Este mesmo, Paulo. Esse mesmo. Tá, perfeito. E no esclarecimento também é o seguinte: quando o senhor recebeu esses contratos aqui, que foram enviados, o senhor disse que foram enviados pela obra, quando eles chegavam ao senhor, eles já estavam assinados pelos representantes das outras empresas? Estavam sim. O senhor foi o último a assinar? Foi o último a assinar. E o senhor confirma que a Construcap não era líder desse consórcio? Não era líder. Quem era líder? A líder era a OAS. A OAS. É isso. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Quando o senhor assinou esses contratos, antes do senhor tê-los assinado, o acusado, Roberto Capobianco, em algum momento entrou em contato com o senhor, ou no dia, ou depois, ou algum tempo depois, para alertá-lo que iam chegar esses contratos para o senhor assinar? Não, nunca houve qualquer contato do Roberto comigo para falar desses contratos. Tá. Outra pergunta. O senhor Roberto Capobianco, ele tinha conhecimento que o senhor estava assinando esses contratos com MRTR e Morales e Paulo Advogados? Não tinha. Eu vim com um procedimento normal, não consultei, porque já veio assinado pelos outros representantes das outras empresas, eram valores que eu entendi como razoáveis, né, pelo tamanho da obra, então não consultei e assinei. Indiquei lá que era eu que estava assinando, tomei esse cuidado, assinei os contratos e devolvi para a obra. Tá. Eu pergunto o seguinte: após o senhor ter assinado esses contratos, Perfeito. O senhor comentou em algum momento com o senhor Roberto que, eu assinei uns contratos, tal, Não, por ser um procedimento normal, né, que eu entendi como normal. Não falei com o Roberto sobre isso. Se fosse para falar, eu falaria antes até, né, depois não te falaria. Quando eu recebi, vi que os contratos tinham uma origem boa, indicando que todos os demais tinham assinado. Para mim estava perfeito. Ideia, inclusive, como já disse, de colocar lá que era eu que estava assinando, né? Colocar minha assinatura normal e dar seguimento no processo. Deixa eu perguntar uma coisa. O senhor declarou aqui, respondendo a pergunta do doutor procurador, que junto com esses contratos vieram outros contratos. Nesse mesmo dia o senhor assinou outros contratos? Sim, outros contratos também. Eram 8 ou 10 contratos no total que vieram para eu assinar. E nesses contratos, esses outros contratos que o senhor assinou, também foi aposto o carimbo? Também era o senhor que estava assinando? Também foi aposto, porque todos estavam em nome do Paulo Facina. Tá. Quando o senhor recebeu esses contratos, esse lote de contratos, o senhor chegou a conferir as datas em que constavam no... Não atentei para isso, vi que era um contrato principal e os aditivos, que, como eles me disseram, tinha ficado para trás, o Paulo não tinha assinado, não atentei para isso, assinei simplesmente acreditando que estava tudo em boa ordem. Existem outros gestores, outros administradores da Construcap que também possuem procuração para assinar documentos em nome da empresa? O senhor é o único? Não, além de mim, a Maria Silvia, que também pode assinar, mas que é irmã dos diretores da empresa, é uma acionista também da empresa, e ela raramente faz isso, só realmente na minha ausência. Isso tudo fica concentrado nas minhas mãos. Voltando um pouco na pergunta do procurador, porque o senhor declarou que esse carimbo teria sido feito à sua revelia. Na realidade, quem que resolveu fazer esse carimbo? Eu que resolvi fazer a partir da orientação do Dr. Paulo Neder, né? Porque eu até pensei em devolver os contratos, dizer que eu não poderia assinar. Tá, mas o senhor que mandou lá, o senhor pessoalmente, ou mandou alguém fazer o carimbo? Vai lá no carimbeiro e faça um carimbo. Não, foi um garoto que trabalha com a gente, que faz serviços de banco, né? E esses
As empresas que fazem carimbo, são muitas que tem ali no centro de São Paulo. Ele procurou alguma que já trabalhava com a gente e fez o carimbo. Mas o senhor se recorda bem desse fato? Recordo muito bem. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando o senhor resolveu fazer o carimbo, o senhor pediu autorização para o acusado Roberto Capobianco para fazer isso? Não pedi. Eu estava somente preocupado em deixar o contrato em ordem, né? Tá, quando o senhor, só para reafirmar isso, quando o senhor depôs lá, foi conduzido positivamente à Polícia Federal, o senhor estava acompanhado de advogado? Não estava. Em nenhum momento foi... Não, em nenhum momento. Tá. O senhor saiu com cópia do seu depoimento? Saí. O senhor leu o seu depoimento depois de ter assinado? Ali sim, depois chegando em casa, depois de algum período, eu li o meu depoimento. E o senhor não reparou no seu depoimento, o senhor estava dizendo que o carimbo tinha sido feito à sua revelia? Então, também eu continuava numa condição um pouco fora do normal, assim, tensão, né? Minha mulher estava desesperada. Na verdade, lógico, depois eu fui procurar saber. Então, quando eu voltei para o trabalho no dia seguinte, que eu comecei a averiguar isso com mais carinho, com mais cuidado, né? Então, a partir do dia seguinte é que eu cuidei mais disso, né? Naquele dia, não. Tá, senhor Celso, quanto tempo o senhor tem de trabalho na Construcap? 28 anos. 28 anos. Nesses 28 anos, o senhor em algum momento se deparou lá com algum contrato da Construcap com MRTR, assessoria, ou Morales de Paulas, advogados? Essas empresas já prestaram algum serviço para a Construcap? Não prestaram. O senhor tem certeza disso? Tenho certeza porque nós procuramos no cadastro, né, da empresa, ver se já tinha tido algum outro, não tinha. E uma pergunta a mais, excelência. Algum defensor tem indagações? Não havendo novos questionamentos, o juiz também não tem questões a serem colocadas. Eu declaro encerrado o depoimento da testemunha. Senhor Celso VR Vila.